Salve Maria, meus irmãos! Para quem não me conhece, meu nome é Tamires e eu criei esse canal na ideia de fazer uma catequese com coisas confirmadas para todo mundo que queira saber. Uma catequese católica. Antes de todos os vídeos, é importante a gente pedir ao Espírito Santo para que ele guie as ideias, para que tudo seja transmitido segundo a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo de hoje, eu vou trazer informações que colocam a Igreja Católica como a Igreja verdadeiramente de Cristo, que é o que ela é. A igreja original de Jesus Cristo. O Padre Leonardo, ele tinha feito um vídeo que uma seguidora, alguém perguntou para ele: Padre, eu sou protestante, eu tô errada? E ele respondeu: sim, você tá errada porque você é cristã e não está na igreja de Cristo. E ele recebeu uma chuva de haters, assim como eu acho que eu vou receber. E olha que eu não sou, né, não tenho nenhuma influência como o Padre Leonardo tem, então imagina eu, não é? Mas vamos lá. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo na paz. Primeira coisa. Na Bíblia, tá bom? Dizem que católicos não gostam de Bíblia, mas a gente reza a Bíblia, estuda a Bíblia triplicamente, todos os dias. Tanto no rosário, quanto na missa, quanto a leitura da Bíblia mesmo. Mas isso é tema para outro vídeo. Então, na Bíblia, em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Amém ou misericórdia? Amém. Por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei minha igreja. E o poder da morte nunca poderá vencê-la. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, Pedro foi a quem Jesus confiou a igreja. E a primeira igreja cristã que surgiu foi a católica. Pedro foi o primeiro papa da igreja. A primeira igreja cristã que apareceu foi a igreja católica. Logo, a Bíblia é a nossa Bíblia. A Bíblia é católica porque foi a primeira que existiu. Tá. As outras religiões cristãs surgiram da igreja católica. Pegaram coisas que não gostam na igreja católica, que não concordam, tiraram, modificaram e fizeram sua própria igreja. O que não era para ser tão simples assim. Por isso que tem muitas ramificações de igreja por aí. Um católico, ele pode ir para qualquer lugar e entrar em qualquer outra igreja católica. Ainda é a mesma missa. É uma igreja una, apostólica romana. Agora, as outras igrejas, elas se subdividiram saindo da igreja católica e continuam se subdividindo, se ramificando em nomenclaturas de igrejas diferentes que fazem um tipo de culto diferente, entende? Mas não precisa acreditar em mim. Pode pesquisar no Google a sua igreja ou uma outra igreja, a igreja evangélica de tal, e pesquisa quem criou.
e coloca no Google quem criou a Igreja Católica. É um fato. É um fato. A Igreja Católica foi criada por Jesus Cristo. Pode pesquisar. E está confirmado historicamente e na Bíblia, já que nós somos a igreja descendente de Pedro e logo descendente de Jesus Cristo. Ok? João, capítulo 21, versículo 15. Eu gosto de trabalhar com a Bíblia. É bom trabalhar com a Bíblia que você tem uma prova em si. Capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Ou seja, Pedro, ele designado Papa da Igreja, o próprio Jesus confiou a ele a missão de cuidar dos cordeiros. Um padre, a palavra significa pai, que tem que cuidar dos outros, levá-los a caminhar ao céu. Entende? Ok. Outra coisa. Ok, a Igreja Católica é verdadeiramente criada por nosso Senhor Jesus Cristo, diferente das outras igrejas. Por isso ela é a Igreja de Cristo. E por isso o Padre Leonardo diz que se você se diz cristão e está em outra igreja sem ser a Igreja de Cristo, você está errado. Está se enganando. Está sendo hipócrita. Mas deixando de lado a criação e se tratando do culto. Dizem que uma missa e um culto é diferente. Só que colocam um culto como superior. Porque ele tem mais animação, festa do sorvete, a noite do pijama, que sei lá o quê. E ser histeria o tempo todo. Você já entra gritando, você já sai gritando e rodando. E tem aquela tal da unção da pomba, que a mulher pega a pomba assim e começa a gritar rodando e tá. Agora, uma missa em si. A missa, ela é um sacrifício, um milagre, renovado em cada santa missa. Então, é muito mais profundo do que isso. Primeiro, durante uma missa, o padre está em persona Christi. Logo, um padre é mais importante do que um presidente, você sabia disso? Que, eu me esqueci qual é o santo que diz, que se tivesse um anjo aqui e um padre em persona Christi, você teria que primeiro cumprimentar um padre, porque ele está na pessoa de Jesus Cristo. Agora, as coisas que são ditas dentro de uma missa pelo Santo Padre estão todas baseadas na Bíblia. Ele não fala nada que é da cabeça dele. Veja bem, em João capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. Aqui, ó. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem acredita em mim nunca mais terá sede. São as palavras ditas pelo Padre para poder consagrar a Eucaristia, a Santa Comunhão. 1 Coríntios capítulo 24, versículo 31. Capítulo 24, versículo 31. Peraí que eu vou achar.
Tá errado, eu não sei da onde que eu tirei que Coríntios tinha capítulo 24. Capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. E depois de dar graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é para vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. No meu sangue, todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Ou seja, é exatamente as mesmas palavras que o padre usa para poder consagrar a comunhão. Veja bem, o grande milagre da missa é qual? Primeiro, o sacrifício de Jesus na cruz é renovado em toda a Santa Missa, por isso que é uma coisa séria, não é aconselhável nem que se bata palmas. E o milagre de transformar aquele pedaço de pão em o corpo de Jesus Cristo, aquele vinho em sangue de Jesus Cristo, se transforma verdadeiramente. Não representa o corpo e o sangue de Cristo, é o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que tem toda essa cerimônia, se ajoelha, se levanta. Eu vou explicar mais pra frente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Isto aqui é um ostensório. O que tem aqui dentro é uma representação de ostensório, de verdade enorme, vocês já devem ter visto. Aqui dentro fica a comunhão consagrada, é o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo está verdadeiramente na igreja, palpável, não representa, é. A gente coloca ele nisso, que parece um sol, se chama ostensório, porque Jesus Cristo é o sol, é a luz do mundo. E ainda chegaram para mim dizendo que nós adoramos o Deus Pão, o Deus Sol, aí eu não. Por isso que tem tudo isso, porque Jesus Cristo está verdadeiramente na missa. É um santo milagre, é um milagre sem explicação. Tem provas de milagres maravilhosos envolvendo a Santa Eucaristia. É verdadeiramente o corpo, é Jesus Cristo que está lá presente. E muitas das outras igrejas que se dizem cristãs é só uma representação. Finge que é o corpo de... Finge é o corpo de Cristo verdadeiramente. Capítulo 11, versículo 27. Por isso, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. É por isso que entre vocês há tantos fracos e enfermos, e muitos morreram. Palavra do Senhor. Isso a gente usa na confissão. Pecados mortais e tudo que quebram a sua comunhão com o Senhor, você avalia a sua consciência, vai lá e se confessa. Você está fazendo alguma coisa, você recebe a sua absolvição do pecado. Vamos falar de confissão mais pra frente, para poder comungar dignamente, porque quem comunga indignamente o corpo de Cristo comunga a sua própria condenação. Você acha mesmo que isso está representando o corpo de Cristo? Então, verdadeiramente é. E isso vai me render muito mais hater do que rendeu o Padre Leonardo. Mas é isso, a gente não pode ter medo. A verdade liberta. A verdade vos libertará. E eu tenho que trazer a verdade. Veja bem, João capítulo 15. Tô mexendo muito com João. João capítulo 15, versículo de 18 a 20. Tá até marcado na minha Bíblia, porque católico estuda, olha. Falam que a gente não gosta de Bíblia. João capítulo 15, versículo de 18 a 20. Se o mundo odiar vocês, saibam que odiou primeiro a mim.
Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é dele. Mas o mundo odiará vocês, porque vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês e os tirei do mundo. Lembrem-se do que eu disse. Nenhum servo é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir também vocês também. Se guardaram a minha palavra, vão guardar também a palavra de vocês. Palavra da salvação. Glória a você, Senhor. Ou seja, é normal perseguirem quando a gente diz a verdade, porque a verdade choca. Que é a igreja verdadeiramente de Cristo. Provada. Não é coisa da cabeça. Tem provas. Entende? E sempre que a gente fala alguma coisa sobre isso, a resposta é jogar que a gente é idólatra. Pegando um versículo separado da Bíblia fora de contexto e jogando idólatras, porque é o único argumento. Mas eu farei outro vídeo mais pra frente falando sobre idolatria. E por hoje é só. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.